Esse vídeo não é para te ensinar a criar o teu filho, nem tampouco ensinar sobre dar limites ou não. Nesse vídeo eu quero te explicar como que funciona o comportamento da criança. O que acontece com as nossas crianças para gerar isso que nós chamamos de mau comportamento e que realmente o é em muitas situações. Como em muitas situações, às vezes é só uma questão de fase da criança, às vezes é só uma questão de aprendizado, de falta de amadurecimento cerebral dessa criança. Aqui nesse vídeo eu não estou aqui para te ensinar a criar ou a conduzir a criação do teu filho, mas sim para te trazer informações, para te dar essa bagagem de informações para que você decida como você vai conduzir a criação do teu filho e o desenvolvimento dele. Então, vem comigo nesse vídeo para entender este assunto. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. Que bom ter você aqui comigo. Esse vídeo é um vídeo de uma série que eu tenho aqui no meu canal sobre criação de filhos para Deus. Criação de filhos segundo a Bíblia, de forma bíblica. Para a gente entender o que é o mau comportamento, primeiro nós temos que levar em conta que nós somos descendência de Adão e que todas as pessoas, sendo descendente de Adão, têm ainda a sua vontade enfraquecida. A sua vontade não é fortalecida. Depois da queda do homem, as nossas vontades passaram a ser norteadas pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, que são trazidos pelos nossos sentidos. Por isso que ela é fraca. Então a gente está o tempo todo em torno de nós mesmos, de querer satisfazer as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos desejos, e isso não é diferente na criança. Logo, nós não podemos deixar de lado, espiritualmente falando, que todos nós nascemos sem Deus. Todos nós nascemos contrários ao Senhor, inimigos de Deus, e isso não é diferente nas nossas crianças. Todos nós nascemos no mesmo instinto de querer as coisas do seu jeito, de não querermos nos subjugar, nos submetermos a que o outro diz, como por exemplo o papai, a mamãe e mesmo o que Deus diz. Todos nós nascemos nessa mesma ignorância de consciência. Então, a birra e o mau comportamento é a criança dizendo: eu não tenho controle sobre mim mesma, eu só sei querer, eu quero. A única coisa que tem dentro da criança é esse desejo dela para ela, esse desejo egocêntrico. São as suas paixões completamente sem governo, sem freio, respondem às suas sensações, ao que ela vê, ao que ela sente, ao que ela toca, que ela ouve. Então, por exemplo, se ela tá com fome, ela chora, ela birra, ela esperneia, ela faz qualquer coisa porque ela tá sem controle, porque ela quer saciar aquela sensação dela, a fome, pela ausência desse controle dela, porque ela não tem a consciência dela falando para ela o que é certo, o que é errado. E aí a gente também entra na maturação neurológica dessa criança, na maturação cognitiva. Entram os fatores biológicos, os fatores fisiológicos que ainda estão em formação na criança. Não tem também só essa questão espiritual, da questão da vontade estar enfraquecida. Vem junto com essa ausência desenvolvimento maturacional dela, já que eles estão em processo de evolução, de desenvolvimento. Por isso que a ciência dela é ignorante, para ela poder pensar: eu quero isso, mas isso agora eu não posso. Então ela tá fraca ainda nela mesma. Eu quero muito, mas eu não posso isso agora. Agora não é o momento certo, entende? Por isso que eles precisam ser instruídos na sua mente. E na medida que eles vão crescendo, os pais é que precisam instruir a consciência dessa criança e fortalecer a vontade dessa criança para que lá na adolescência elas tenham os freios morais que a gente precisa ter para a convivência social. Que eles também tenham uma consciência, que eles tenham uma vontade capaz de frear os seus instintos, os seus desejos, as suas paixões. Então, também
a gente precisa entender aí que por conta da queda, espiritualmente falando, vão ser as sensações que vão conduzir os instintos, os desejos, as paixões, as emoções dessa criança. E o comportamento? O que é o comportamento? A gente precisa entender que o comportamento é a ponta final da corda, o comportamento. Tudo começa lá na mente, não é no comportamento. Então, quando a gente já quer mudar o mau comportamento da criança, a gente está fazendo o processo errado, porque a gente está indo para o fim. A gente tem que entender da onde que procedeu esse mau comportamento, essa birra, da onde que veio isso? Pois o comportamento vai ser a última coisa a ser mudada e não a primeira coisa. Não é o comportamento da criança que a gente vai querer inicialmente mudar. Calma que já vai fazer sentido. Tudo começa pelos olhos. A Bíblia diz que os olhos são o candeeiro do corpo. Se esse candeeiro for luminoso, todo o corpo vai ser luminoso. Se ele for trevas, todo o corpo vai ser trevas. O que é isso? A gente precisa fazer com que a criança nos olhe. Nós precisamos dar exemplo para essa criança. Então, primeiro a gente vai conquistar esse olho da criança por meio do nosso dia a dia, a forma como nós agimos, o nosso comportamento diário vai fazer essa criança colocar o olho em nós. Quando a gente conquistar esse olho e ela está olhando para nós, aí a gente vai para o segundo passo, que é conquistar o ouvido dessa criança. Por meio do ouvido é que as informações vão entrando na sua consciência. Lembra que eu disse que a vontade, ela na criança vai ser por meio dos seus sentidos, das suas sensações? E o ouvir é uma sensação, é um sentido. Então, tudo para vir para a cacholinha da criança, o cérebro nosso é alimentado pelos nossos sentidos, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta. E o ouvir, ele é muito importante porque ele é a primeira coisa que a gente ganha lá ainda na barriga da nossa mãe, a gente já escuta e é a última coisa que a gente perde. Uma pessoa em coma, por exemplo, a ciência mostra que ela ainda está ouvindo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o conhecimento vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deixa eu corrigir ali a minha fala. Quando eu falei ali que é pelo conhecimento, né, eu me confundi no texto. O texto é: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E eu usei conhecimento. Na verdade, eu estava usando a informação que a neurociência traz, que o conhecimento para a criança e para nós todos vem por meio dos sentidos, não só do ouvido, né? A neurociência fala que para que a criança aprenda, principalmente lá nos primeiríssimos anos de vida dela, até 2 anos, que é o período sensório-motor, ela vai aprender tudo com muita intensidade por meio dos sentidos, e todos os sentidos. Mas que vendo espiritualmente, a importância do ouvido é que o Senhor precisa que nós escutemos a palavra dele para que a gente tenha fé e creia. Por isso que na palavra o ouvido é muito importante, a gente deveria dar muito valor para isso, porque é especialmente por meio do ouvido que vai entrar a compreensão na nossa mente. Então vocês estão vendo a importância de conquistar esse ouvido dessa criança? Então primeiro ela olhou para mim, depois que ela olha para mim, agora ela vai escutar o que eu tenho a falar e consequentemente a gente vai ver a resposta no seu comportamento diário. E para fazer tudo isso, você vai precisar aprender a renunciar, a negar a si mesma em favor do teu filho. Porque fazer tudo isso gasta tempo. E você que precisa fazer isso, você mamãe, você papai, não tem nenhuma outra pessoa que pode fazer por você. A responsabilidade de criar um filho é de você, é tua, é você que precisa fazer isso, e isso gasta tempo, e isso é difícil. Então você vai aprender a negar a si mesmo em favor do teu filho. Então essa é uma jornada somente para os fortes e principalmente para aqueles que dependem
do Senhor, porque sem o Senhor a gente não consegue fazer nada pelos nossos esforços. Nós precisamos estar disponíveis, mas quem faz, quem move tudo é o Senhor, tanto em nós, para tratar conosco, para nos ensinar a nós renunciarmos a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos quereres, e para que o Senhor também ganhe o coração dos nossos filhos e faça com que eles olhem para a gente, com que eles escutem. E aí fica a questão, você está disposto a isso? Para auxiliar o teu filho no comportamento dele, para conquistar o teu filho, para direcionar o teu filho para o Senhor? Aí você deve estar se perguntando, Keila, mas como que eu conquisto o olho e o ouvido do meu filho? Primeira questão, dando tempo para ele. Você precisa ter tempo com o teu filho. Esse tempo com o teu filho é assim. Quando você está lavando uma louça e o teu filho está ali, mãe, você precisa ter tempo, paciência e amor com o teu filho. Porque para que o teu filho aprenda, ele precisa de hábitos e constância com amor, senão não vai ter aprendizado. A criança precisa de repetição para aprender. Então você precisa estar paciente, abaixar, olhar no olho dele e perguntar o que ele quer. Esse é um tempo que você está ali ensinando. Você está ensinando para o teu filho ter misericórdia. Se você não pode deixar aquela louça ali, você não vai deixar. Você vai atender a necessidade do teu filho, porque você concorda comigo que é mais fácil nós adultos darmos um tempinho do que a criança conseguir esperar. Ela está em processo de desenvolvimento. Esperar, ter o controle inibitório é uma coisa que ainda não está formada nela. Ela precisa do córtex pré-frontal para isso, que só termina de se formar lá entre 23 e 25 anos. Então, ela ainda não é racional, ela ainda não consegue se controlar. Então, você precisa parar, ter misericórdia dela, dar atenção para o que ela tem a falar e direcionar. Se é uma questão que você pode parar, ir lá e resolver junto, ok. Se não, você vai direcionar, meu filho. Assim a mamãe terminar aqui, a mamãe vai lá. Isso é dar tempo para o teu filho. E claro, você precisa sim dar tempo de sentar no chão, brincar junto, fazer alguma coisa, alguma atividade, algum programa junto com o teu filho. Precisa disso também. Assim como ter tempo para comer em família, na mesa, junto com teu filho. Ter tempo para ler a Bíblia, para orar com teu filho, ter um tempo de discipulado, tempo em família, de comunhão, de abrir a palavra. O teu filho precisa disso diariamente. Segunda questão nesse processo de conquistar o olho e o ouvido do teu filho. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos aos homens. Então, o nosso falar, ele pode matar. Se você acha que matar alguém é só o simples fato de tirar a vida dela, não. A língua tem esse poder de matar alguém. Então, cuidado com a tua fala. Não presta. Você fez isso de novo, mas tinha que ser você, fulano. Você não para quieto. Você é muito preguiçoso. Essas falas a gente está ferindo e nós estamos fazendo com que a nossa criança fique afastada. Que criança vai querer ouvir quando um pai ou uma mãe fala com ela, sendo que cada vez que ele abre a boca é para maldizer, é para amaldiçoar essa criança? Então toma muito cuidado com o teu falar. Peça ao Senhor sabedoria e misericórdia da sua vida para que Ele conduza o teu falar. E a terceira questão nesse processo de conquistar o olho e o ouvido da criança: nunca compare o teu filho. Na comparação só existe duas questões. Uma pessoa ela é exaltada e a outra pessoa ela é humilhada. Então nunca compare o teu filho com o irmão. Você está dando brecha para que os irmãos tenham rixa entre si. Nunca compare o teu filho com um primo, com um amiguinho. Nunca compare. Comparação é uma coisa que irrita filho. Então você não conquista o olhar nem o ouvido do teu filho comparando. Comparação não serve para nada no desenvolvimento da criança, não vai ajudar. Você gosta de ser comparado? Quarta questão:
Tenha atitudes que reflitam Cristo. Seja o exemplo diário na vida do teu filho. Não adianta você congregar numa igreja, abrir a Bíblia todo dia, orar, mas você não vive Cristo. Você não tem atitudes que reflitam o Senhor. O Senhor fala e nos convida na sua palavra a sermos semelhantes a Ele. Porque Ele fala lá em Gênesis que nós somos criação, feituras dele, feitos à imagem e semelhança de Cristo. Então nós precisamos ter nossas atitudes diárias, nossos comportamentos diários que reflitam o Senhor, e isso só você batendo e pedindo para o Senhor te dar essa sabedoria e esse discernimento diário. E se você viu que você deslizou em algumas dessas situações, porque nós continuamos sendo ser humano, num corpo físico que é decaído. Então, peça desculpas para o teu filho. Isso não vai fazer você ser diminuído como mãe ou como pai. Vida do teu filho, pelo contrário. Isso está mostrando para o teu filho que você também erra e que você também é passível e necessita de misericórdia dele para contigo. A minha sugestão para você é: não queira um filho comportado. Queira um filho para ser conforme a imagem de Cristo, ou seja, filhos que estão sendo santificados. Não devemos trabalhar pelo comportamento dos filhos. O comportamento é uma consequência, como eu comentei com vocês anteriormente. Nosso alvo não deve ser o exterior. O que vão pensar de mim quando meu filho fazer essa birra, quando meu filho se comportar desse jeito? Não se preocupe com o que os outros falam. Se preocupe se você está criando os seus filhos para ser conforme Cristo. Se você está criando os seus filhos para refletir o Senhor, para ser segundo a imagem de Cristo. Isso é o mais importante. Não é o que o outro acha, o que o outro pensa, se eu passo vergonha ou não. A nossa importância e o nosso empenho deve ser para conquistar o interior da criança, o seu coração, a obediência, a sua santificação. E se você acha que criar um filho, caminhos da obediência é adestrar, eu tenho esse vídeo que eu falo sobre isso, eu sugiro que você assista depois, eu vou deixar o link dele na descrição abaixo para você entender um pouquinho mais o que é que a Bíblia fala sobre obediência. E sim, é uma ordenança do Senhor que os pais devem criar os seus filhos em caminhos de obediência. Fala lá: filho, seja obediente a vossos pais. E isso não significa que é um adestramento. Por que tudo isso? Porque o comportamento não deve ser o nosso alvo, o exterior. Porque, biblicamente falando, comportamento é o reflexo, é o fruto do que há no coração. Então, a gente precisa se empenhar em conquistar o coração da criança. Não é para você, para ela fazer o que você quer para ser melhor para você. Não, é conquistar o coração dela para ser santificada dia após dia no caminho do Senhor e vivendo Cristo e refletindo Cristo e sendo a imagem de Cristo. Porque se o nosso alvo for mudar o comportamento dos filhos, estamos buscando justiça, um padrão moral deste mundo. E nós sabemos que nós não pertencemos a este mundo, que nós somos passageiros, que aqui não é o nosso lar. Agora, se o nosso alvo é que eles tenham o caráter de Cristo, que eles confiem nele, que eles amem ao Senhor, então a justiça de Deus vai exceder esse comportamento aparente que há no mundo. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no meu canal e quer aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreva no meu canal. Aqui no meu canal eu tenho por objetivo ajudar as mamães a entenderem as fases de desenvolvimento dos seus filhos. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!